Em 1876, no porto de Aracati, no Ceará, uma mulher escravizada chamada Doroteia foi arrastada até o pátio de um sobrado de comerciantes por 2 capangas do senhor da casa. O sino da igreja matriz batia meio-dia. Os tecelões e as rendeiras da vizinhança tinham sido chamados para assistir. E a dona daquele sobrado, viúva e senhora de si, Dona Hilda Pimentel, estava de pé na varanda. Nas mãos, segurava um pedaço de renda branca. Ela apertava o tecido como quem aperta um pescoço. No chão do pátio, alguém já havia colocado uma tábua de cortar carne e um pequeno cutelo, daqueles usados para desossar peixe. Dona Hilda desceu os degraus sem pressa. O vestido preto de luto arrastava pela poeira. Ela parou diante de Doroteia. A jovem estava de joelhos com as mãos amarradas na frente do corpo. Dona Hilda ergueu a renda entre os dedos. Essas mãos fizeram isso? Doroteia não respondeu. A senhora se aproximou ainda mais do rosto dela. Eu perguntei se foram essas mãos. Doroteia ergueu o queixo e falou alto o bastante para que todo o pátio ouvisse. Foram. Ela fez uma pequena pausa. E vão fazer de novo, se a senhora deixar. Dona Hilda sorriu. Um sorriso sem calor nenhum. Ah, mas eu não vou deixar. Ela se abaixou até ficar na altura dos olhos de Doroteia. Vocês, dos becos, acham que uma renda como essa nasce de mãos de escrava. Dona Hilda levantou a renda. Pois eu vou acabar com essa mentira agora mesmo, na frente de todo mundo. Ela olhou para as mãos de Doroteia. Vou tirar de você os dedos que fizeram esse trabalho. Mais uma pausa. Um por um. Para que ninguém nesta vila torne a te confundir com uma artista. E foi exatamente isso que ela fez. Ninguém no pátio se mexeu. Ninguém interrompeu. Porque mesmo num Ceará que já começava a falar em abolição, mesmo numa terra que anos depois se orgulharia de ter sido a primeira província brasileira a abolir a escravidão, a palavra de uma senhora sobre uma mulher escravizada ainda valia mais do que qualquer grito de socorro. Mas o que aconteceu naquele pátio não foi o fim da história. Foi o começo. Porque, naquele instante, Doroteia entendeu uma coisa. Perder os dedos não era o mesmo que perder a voz. E o que ela fez depois daquele meio-dia mudaria o destino de dezenas de pessoas. Antes de continuar, um convite rápido. Se você chegou agora, este canal se chama Voz dos Contos. Aqui, a gente resgata episódios que os livros escolares muitas vezes preferem deixar de lado. Histórias de dor, de injustiça, mas também de estratégia, resistência e pessoas que transformaram a própria dor em uma ferramenta de libertação coletiva. Se você gosta desse tipo de história, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino. Isso ajuda muito para que histórias como essa cheguem a mais pessoas. E fique até o final. Porque o que Doroteia construiu depois daquele dia não mudou apenas a vida dela. Mudou a vida de dezenas de outras pessoas. Para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Você precisa entender uma coisa que pouca gente sabe sobre o Ceará daquela década. Enquanto o Vale do Paraíba e o Recôncavo Baiano viviam do trabalho escravo em massa, nas fazendas de café e nos engenhos de açúcar, o Ceará seguia outro caminho. A economia da província dependia menos da grande lavoura e dependia mais do algodão, da pecuária e dos ofícios urbanos. Nos centros como Aracati e Fortaleza, havia trabalhadores do couro, da cerâmica e principalmente da renda de bilro. A renda de bilro era um tipo de tecelagem fina, feita com dezenas de pequenas bobinas de madeira que se cruzavam sobre uma almofada. A técnica havia sido trazida pelos portugueses séculos antes, mas foi reinventada pelas mãos de mulheres cearenses, mulheres livres e mulheres escravizadas. Essa característica ajudaria a tornar o Ceará, anos depois, a primeira província do Brasil a abolir oficialmente a escravidão. Isso aconteceu em 1884, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea. Historiadores chamam esse processo de Ceará Livre. Foi um movimento que reuniu jangadeiros, artesãos urbanos e uma rede de solidariedade que crescia nas oficinas, nos ateliês e nas cidades litorâneas. Não foi resultado de um único líder, nem de um único gesto.
Foi construído por centenas de pequenas recusas. Um jangadeiro se recusava a transportar uma pessoa escravizada vendida para outra província. Um comerciante emprestava dinheiro para ajudar alguém a comprar uma carta de alforria. Uma rendeira ensinava gratuitamente o próprio ofício para quem precisava aprender depressa uma maneira de ganhar a vida fora do cativeiro. E é exatamente dentro dessa engrenagem, ainda invisível para grande parte do país, que a história de Doroteia aconteceu. A escravidão urbana, como a de Aracati, tinha uma característica particularmente cruel. Muitas pessoas escravizadas circulavam pelas ruas, vendiam produtos, faziam entregas, negociavam em nome dos próprios senhores, aprendiam preços. Conheciam comerciantes, conheciam os caminhos do dinheiro. Esse conhecimento, com o tempo, poderia se transformar em uma arma silenciosa. E foi um ateliê de renda, um punhado de bobinas de madeira e a teimosia de uma mulher sem dedos que ajudaram a acender essa fagulha. Doroteia nasceu numa fazenda de gado no sertão central do Ceará. Era filha de uma tecelã que havia aprendido o ofício da renda ainda menina, com freiras de um convento próximo. Não existia registro de nascimento para pessoas escravizadas. Havia apenas idades aproximadas e o nome do proprietário anotado nos livros da fazenda. Calculava-se que Doroteia tivesse pouco mais de 20 anos naquele ano de 1876. A mãe morreu de febre quando Doroteia tinha apenas 9 anos. Pouco tempo depois, a menina foi vendida para um comerciante de Aracati. Ele precisava de mão de obra para o próprio sobrado. Nas cidades litorâneas, muitas pessoas escravizadas trabalhavam soltas pelas ruas. Algumas eram alugadas para oficinas. Outras vendiam quitandas, carregavam encomendas, aprendiam ofícios que geravam dinheiro para seus senhores. Doroteia foi uma dessas crianças. Ainda menina, foi colocada para aprender renda de bilro com uma velha rendeira liberta chamada Chiquinha. Chiquinha morava num pequeno casebre perto do cais e ensinava meninas livres e escravizadas sem fazer muita distinção entre elas. Ela costumava dizer: "Renda boa não pergunta a cor da mão que trança." Chiquinha também tinha uma história dura. Nascera escravizada. Conseguiu comprar a própria carta de alforria ainda jovem, vendendo renda escondida durante anos, moeda por moeda. Guardava o dinheiro dentro de uma lata enterrada no quintal, até juntar o suficiente para se apresentar diante do próprio senhor com o valor completo. Depois disso, passou a viver sozinha perto do cais. Sustentava-se do próprio ofício e tinha o hábito de ensinar gratuitamente qualquer menina que aparecesse em sua porta querendo aprender, escravizada ou livre. Para Chiquinha, havia uma verdade simples: mão que sabe fazer renda nunca mais passa fome de verdade. Foi ali, entre bobinas de madeira e linhas de algodão fino, que Doroteia descobriu o próprio talento. Suas mãos aprendiam padrões que até mesmo Chiquinha tinha dificuldade para repetir: flores, labirintos, ondas do mar em relevo. Aos 18 anos, Doroteia já produzia rendas que comerciantes vendiam para famílias ricas de Fortaleza. Algumas chegavam até mesmo a ser exportadas. O problema era que quem recebia o crédito e o dinheiro daquele trabalho nunca era Doroteia. Era o comerciante que a possuía como propriedade. E depois que ele morreu de febre amarela, foi a viúva dele, Dona Hilda Pimentel, quem herdou o sobrado. E também herdou Doroteia. Dona Hilda tinha 46 anos, não tinha filhos vivos e carregava um orgulho ferido que ninguém na vila sabia explicar completamente. Diziam que ela vinha de uma família decadente do interior, que havia se casado por necessidade com um comerciante muito mais velho e que nunca o havia amado. O casamento garantira conforto material, mas não havia lhe dado o tipo de admiração que ela acreditava merecer. Quando jovem, Dona Hilda havia estudado bordado e piano num colégio de freiras em Fortaleza. Sonhava ser reconhecida como uma das grandes damas da província. Queria receber visitantes importantes. Queria impressionar os forasteiros com a elegância da própria casa. Com o passar dos anos, aquela ambição não realizada foi se transformando em ressentimento. E ela descarregava esse ressentimento quase sempre sobre as pessoas mais indefesas ao seu redor.
A única coisa que parecia dar sentido aos dias de Dona Hilda era ser reconhecida, ser convidada para as festas certas, ser citada nas rodas da igreja, ser conhecida como a senhora do melhor sobrado da rua. Mas havia meses que um pequeno problema começara a se transformar em obsessão. As pessoas da vila já não diziam mais "a renda de Dona Hilda", diziam "a renda de Doroteia". Dona Hilda era o tipo de senhora que nunca sujava as próprias mãos. Não precisava gritar, não precisava levantar a voz. Guardava cada humilhação percebida como uma dívida. E os homens contratados para fazer o serviço da casa sabiam exatamente o que ela queria dizer quando falava baixinho, com aquele sorriso estreito. Ela tinha um capricho particular, quase uma doença. Não suportava dividir os holofotes com ninguém, muito menos com uma mulher que ela possuía como propriedade. Semanas antes, outra jovem escravizada da casa vizinha, uma menina de 13 anos chamada Zulmira, havia se destacado bordando um enxoval de casamento. A peça recebeu tantos elogios que a família da noiva mandou fazer um retrato somente do trabalho. Dona Hilda ficou sabendo e comentou baixinho com uma amiga: "Essa menina vai acabar se achando dona do próprio talento. Alguém devia lembrar ela do lugar dela." Poucos dias depois, Zulmira foi transferida sem explicação para uma fazenda distante. Nunca mais teve acesso a agulha ou linha. Dona Hilda chamava aquilo de colocar as coisas no devido lugar. E foi exatamente esse instinto que despertou quando, numa manhã de comércio, um viajante inglês visitou o sobrado. Ele estava interessado em encomendar rendas para revender na Europa. Ao ver os trabalhos expostos, perguntou: "Quem é a artista responsável por isso?" O comerciante que acompanhava o inglês respondeu sem pensar: "É Doroteia, a rendeira mais talentosa da vila." Dona Hilda estava na sala ao lado. Ouviu cada palavra, mas o estopim final veio alguns dias depois. O próprio pároco da matriz havia recebido um paramento litúrgico bordado por Doroteia. Durante a missa, ele elogiou a peça diante de toda a comunidade. Disse que aquele trabalho só poderia ter saído das mãos de alguém tocado por um dom especial. E comentou que já tinha ouvido falar do nome de Doroteia em Fortaleza. Dona Hilda estava sentada no banco da frente. Sentiu o rosto esquentar. Naquela noite, tomou uma decisão. Na manhã seguinte, mandou reunir os capangas no pátio do sobrado e mandou buscar Doroteia. É exatamente aqui que a cena que descrevi no começo desta história acontece. Era uma sexta-feira de comércio. O pátio do sobrado estava cheio. Dona Hilda havia ordenado que vizinhos, fregueses e outras rendeiras da rua assistissem. Todo mundo sabia que quando aquela senhora mandava reunir pessoas no pátio, alguma lição seria ensinada. 2 capangas trouxeram Doroteia. As mãos estavam amarradas na frente do corpo. Dona Hilda desceu os degraus segurando a renda como se fosse uma prova de acusação. "Essas mãos", disse ela, "acham que podem roubar o nome desta casa." Doroteia permaneceu em silêncio. Dona Hilda continuou: "Acham que um trabalho bonito dá direito a um sobrenome que não é delas." Ela se aproximou. "Então eu vou ensinar a essa vila de quem é essa renda de verdade." Dona Hilda segurou a mão direita de Doroteia. Virou a palma para cima, quase com delicadeza. "Que mãos habilidosas, não são?" Ela sorriu. Pena que habilidade demais numa escrava é sempre um problema. Um dos capangas trouxe a tábua, outro trouxe o pequeno cutelo. As mãos do homem tremiam mais do que as da própria vítima. "Segurem ela", ordenou Dona Hilda. 2 homens imobilizaram Doroteia. Um terceiro estendeu a mão dela sobre a tábua. Os dedos foram abertos à força. Eu não vou descrever os detalhes do que aconteceu naquele momento. Não vou descrever o som, nem o sangue. O que posso dizer é que Doroteia não gritou. Cerrou os dentes e ficou olhando diretamente para Dona Hilda, sem desviar o rosto. Um dedo, depois outro. Dona Hilda observava de perto. A renda continuava apertada na outra mão. Quando terminaram, Doroteia estava ajoelhada no meio do pátio. A mão havia sido enfaixada às pressas com um pedaço de pano grosso. Mesmo sem conseguir fechar aqueles dedos, ela mantinha o queixo erguido. Dona Hilda se abaixou. Ficou próxima ao rosto dela.
Você ainda vai achar que essas mãos são suas, Doroteia? Doroteia olhou diretamente para os olhos dela e respondeu com uma calma que gelou o pátio inteiro. As minhas mãos a senhora pode quebrar. Ela fez uma pausa. O que elas sabem, não. O silêncio que veio depois pareceu pesar sobre todos, inclusive sobre Dona Hilda. As notícias corriam rápido numa cidade portuária. No mesmo dia, a história do que havia acontecido no sobrado dos Pimentel já circulava entre as rendeiras, os pescadores e os jangadeiros que transportavam algodão e sal pela costa. Entre eles estava um homem chamado Capitão Raimundo. Ele liderava uma associação de jangadeiros que já discutia, em segredo, a recusa ao transporte de pessoas escravizadas nos barcos que saíam do Ceará. Quando soube do que Dona Hilda havia feito, ele também descobriu uma coisa importante. Era justamente o trabalho de Doroteia que sustentava boa parte do comércio de exportação daquele sobrado. Para Raimundo, aquilo representava uma injustiça, mas também representava uma oportunidade. Não foi um justiceiro solitário que salvou Doroteia, foi uma rede. A velha Chiquinha ainda vivia perto do cais, e foi ela quem apareceu na porta do sobrado 3 dias depois do castigo. Pediu para cuidar da ferida. Dona Hilda, talvez por vergonha de ter a vizinhança inteira comentando o caso, permitiu. Chiquinha limpou os ferimentos, amarrou ervas na mão de Doroteia e sussurrou. Suas mãos pararam. Ela fez uma pausa. A sua cabeça não. Foi essa frase que plantou a ideia. Durante semanas, enquanto a mão direita de Doroteia cicatrizava, ela passou a sentar ao lado de Chiquinha e de outras rendeiras da vizinhança. E começou a ensinar, não com as mãos, com a voz e com a memória. Ela ensinava os padrões que carregava dentro da cabeça, os labirintos, as flores, as ondas do mar em relevo. Descrevia cada cruzamento de linha, cada nó, cada contagem de bobina, com uma precisão que só quem realmente domina um ofício consegue ter. As outras mulheres reproduziam com as próprias mãos aquilo que Doroteia ainda sabia fazer. No começo, era apenas uma maneira de continuar sustentando o próprio corpo. Dona Hilda havia colocado Doroteia nos trabalhos da cozinha. Considerava sua mão imprestável para a renda. Mas aos poucos, aquilo se transformou em outra coisa. Doroteia percebeu que, se conseguisse coordenar um grupo de rendeiras espalhadas pela vila, o trabalho de todas juntas poderia sustentar mais do que apenas a liberdade dela. Poderia comprar outras liberdades. O capitão Raimundo não era desconhecido em Aracati. Filho de jangadeiro, havia crescido no mar. Desde cedo, via navios levando pessoas escravizadas para outras províncias. Gente vendida como se vende um saco de farinha. Anos antes de conhecer Doroteia, ele já conversava com outros jangadeiros sobre a possibilidade de recusar esse tipo de carga, mesmo sabendo que isso significaria perder dinheiro e enfrentar comerciantes poderosos. O movimento ainda era pequeno, feito de conversas durante a madrugada, de acordos feitos em voz baixa, sem nenhuma lei que os protegesse. Quando conheceu a história de Doroteia, Raimundo entendeu algo que muitos ainda não haviam percebido. Aquela rede de rendeiras podia ser mais do que caridade. Podia ser uma engrenagem econômica, uma forma de sustentar libertações sem depender da boa vontade de nenhum senhor. Foi Raimundo quem trouxe o segundo pedaço dessa engrenagem. Ele conhecia comerciantes em Fortaleza dispostos a comprar renda fina sem perguntar muito quem havia produzido. Conhecia também famílias livres, principalmente viúvas e mulheres libertas, que aceitavam colocar o próprio nome como responsáveis legais pelas encomendas. Assim, o dinheiro não caía diretamente nas mãos dos senhores que ainda possuíam as rendeiras escravizadas. Durante quase 2 anos, um verdadeiro ateliê secreto de renda de bilro funcionou entre o casebre de Chiquinha, o barracão de um jangadeiro aposentado e os fundos de uma capela. Doroteia coordenava tudo. Ela já não conseguia cruzar as bobinas com a mão direita, mas segurava cada detalhe da produção na memória. Era como uma regente sem instrumento. Ela se sentava numa esteira. Ao redor dela ficavam as outras mulheres, e Doroteia corrigia cada uma apenas observando o movimento das mãos.
Essa aqui aperta demais o fio. Essa esqueceu o ponto de virada. Começa de novo, devagar. Sente o desenho antes de fazer o desenho. As mulheres aprendiam rapidamente, não apenas porque Doroteia ensinava bem, mas porque cada uma delas sabia o que aquele aprendizado poderia significar. Uma carta de alforria, o próprio nome escrito nela. O dinheiro das vendas era guardado em partes iguais e usado para comprar cartas de alforria das mulheres escravizadas que trabalhavam na rede. Uma de cada vez, começando pelas mais velhas e pelas que tinham filhos pequenos. Dona Hilda não sabia de nada. Achava que havia vencido. Achava que tinha calado Doroteia para sempre, reduzindo-a a lavar louça e escaldar roupa. O que ela não sabia era que a fama da renda de Doroteia continuava crescendo em Fortaleza. Agora, as peças eram vendidas sob o nome de outras mulheres livres, e boa parte daquele dinheiro estava, pouco a pouco, comprando a liberdade de pessoas que Dona Hilda sequer sabia que faziam parte daquela rede. A primeira a ser libertada foi uma jovem chamada Genoveva. Ela era mãe de 2 meninos pequenos. Trabalhava numa casa vizinha. Suas mãos haviam aprendido os padrões de Doroteia em menos de 1 ano. A cada carta de alforria comprada, uma nova rendeira entrava para o grupo. Aprendia os desenhos que Doroteia guardava na cabeça e ajudava a sustentar a compra da próxima liberdade. O processo era lento e exigia muita paciência. Uma carta de alforria custava caro. Reunir aquele dinheiro sem levantar suspeitas significava vender pouco de cada vez, espalhar as encomendas entre vários comerciantes e nunca deixar ninguém perceber que por trás daquelas rendas delicadas existia uma engrenagem inteira de libertação. Doroteia criou um sistema simples de anotação. Genoveva aprendeu a usá-lo. Ela sabia contar, embora tivesse dificuldade para ler. Cada moeda guardada virava um nó numa pequena corda. Quando a corda ficava cheia de nós, era trocada, na casa de um padre aliado do movimento, por uma anotação. Essa anotação ficava escondida atrás de um santo de barro, até que houvesse dinheiro suficiente para uma nova carta. Mas nem tudo saiu como planejado. 2 vezes, capangas contratados por outros senhores da vila desconfiaram da movimentação de dinheiro entre as mulheres. Tentaram descobrir de onde vinham aquelas moedas. Nas 2 ocasiões, o capitão Raimundo e outros jangadeiros conseguiram despistar as perguntas. Inventavam histórias sobre encomendas de igreja. Falavam em festas de casamento. Criavam pedidos que nunca haviam existido. O medo de ser descoberta acompanhava Doroteia todos os dias. Mas ela dizia às outras mulheres: o medo de continuar escravizada sempre foi maior. Foi assim, ao longo de 2 anos, que Doroteia deixou de ser apenas uma mulher escravizada e mutilada, escondida nos fundos de um sobrado. Ela se tornou, sem que quase ninguém em Aracati soubesse publicamente o seu nome, a mente por trás de uma rede de compra coletiva de alforrias, movida pelo trabalho artesanal feminino. Então chegou 1884. O Ceará se tornou oficialmente a primeira província brasileira a abolir a escravidão. 4 anos antes da abolição nacional. Os jornais destacaram os jangadeiros que se recusavam a transportar pessoas escravizadas. Destacaram também as associações abolicionistas urbanas de Fortaleza. Mas havia algo que os jornais não registraram, porque nunca souberam. Rendas produzidas por mulheres que aprenderam com Doroteia, depois que as mãos dela foram quebradas por uma senhora que simplesmente não suportava ver outra mulher recebendo elogios. Dona Hilda passou os últimos anos da própria vida tentando entender por que o sobrado, antes tão movimentado, estava ficando vazio. Ela não conseguia apontar exatamente o motivo. Nunca soube que muitos dos fregueses que antes batiam à porta dela passaram a procurar diretamente o casebre de Chiquinha, ou as rendeiras espalhadas pela vizinhança, pagando melhor e sem intermediários. Nunca soube também que o dinheiro daquelas encomendas estava comprando a liberdade de mulheres que ela cruzava na rua todos os dias, sem sequer reconhecê-las. Dona Hilda morreu pobre em 1889, 1 ano depois da abolição nacional. Havia perdido boa parte da fortuna. O fim do trabalho escravo havia abalado seus negócios.
e dívidas deixadas pelo marido também vieram à tona. Poucas pessoas compareceram ao enterro. Doroteia, por outro lado, já era uma mulher livre havia anos. Ela havia comprado a própria carta de alforria, com o dinheiro que ajudara a levantar. Continuou vivendo em Aracati e passou a ensinar renda de bilro para meninas da vizinhança. Nunca escondeu as marcas nas duas mãos. Pelo contrário, mostrava as mãos enquanto ensinava e dizia: aprender um ofício de verdade começa na cabeça, não nos dedos. Contam que, quando uma menina nova chegava ao pequeno ateliê que Doroteia administrava ao lado de Chiquinha, ela pedia que a menina segurasse as próprias mãos e olhasse bem para elas, antes de tocar em qualquer bobina. Então dizia: guarda esse desenho na cabeça primeiro. Ela fazia uma pausa. Mão qualquer um pode tirar de você. E completava: o que você sabe fazer com ela não. Segundo relatos orais transmitidos entre famílias de rendeiras de Aracati, a rede iniciada por Doroteia teria ajudado a comprar a liberdade de mais de 20 mulheres e de seus filhos ao longo de pouco mais de 10 anos. Os registros da paróquia de Aracati guardariam apenas uma linha sobre ela: Doroteia, parda, forra, tecelã. Sem outras observações, uma linha, para uma vida que ajudou a comprar dezenas de outras vidas de volta. Mas talvez exista outro tipo de arquivo. Um arquivo que os registros da igreja nunca conseguiram guardar. O arquivo da técnica, da memória, do conhecimento que passa de mão em mão, de aula em aula, de geração em geração. Até hoje, a renda de bilro continua sendo produzida por comunidades de mulheres em cidades litorâneas do Ceará. Muitas delas descendem de antigas famílias de rendeiras, e, nesse arquivo invisível, o nome de Doroteia sobrevive. Sobrevive em cada padrão, em cada desenho, em cada mulher que aprende uma técnica ensinada por outra mulher. Doroteia não foi apenas uma vítima, ela foi uma organizadora, uma mulher que transformou a própria mutilação em ponto de partida, não em ponto final. Ela entendeu uma coisa antes de muita gente livre entender. Liberdade comprada em grupo pode alcançar muito mais pessoas do que a liberdade concedida pela caridade de um único Senhor. Doroteia perdeu os dedos, perdeu a habilidade que havia feito seu nome, mas nunca perdeu a capacidade de ensinar o que sabia. E foi exatamente isso que multiplicou a liberdade dela, uma liberdade transformada na liberdade de muitas outras mulheres. É por isso que essa história precisa ser contada, para lembrar que a crueldade pode tentar calar um talento, mas dificilmente consegue apagar um conhecimento que já foi ensinado a outras mãos. E também para lembrar que resistência nem sempre tem a aparência de uma vingança pessoal. Às vezes, resistência tem a aparência de uma rede, de um grupo, de pessoas comuns que aprendem, que juntam, que guardam e que usam aquilo que sabem para libertar quem vem depois. Doroteia perdeu os dedos, mas não perdeu a voz, e foi justamente essa voz que ajudou a ensinar uma vila inteira. Agora eu quero saber o que você pensa. A força de Doroteia esteve em resistir sozinha? Ou esteve em transformar a própria dor numa rede capaz de ajudar outras pessoas? Escreva nos comentários. Eu leio todos, e é ouvindo vocês que escolho as próximas histórias deste canal. Se essa história tocou você, deixe o seu like, inscreva-se no Voz dos Contos, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que gosta de histórias que vão além do que aparece nos livros escolares. Porque uma história esquecida só continua esquecida enquanto ninguém decide contá-la. Eu sou a voz, e essa foi a história de Doroteia, a mulher que perdeu os dedos, mas não permitiu que levassem aquilo que realmente importava: o conhecimento, a memória, a voz e a capacidade de transformar uma dor individual em liberdade para muitas outras pessoas. Obrigado por ouvir a Voz dos Contos. Até a próxima história.